Fala Vascaínos, aqui tá falando é o João, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Sentimento Vascaíno. Nesse vídeo vamos falar sobre o Rafael Paiva. O Vasco vê que não é o momento ainda de efetivar o treinador, mas ele mesmo recebeu uma valorização financeira. E o Alex Teixeira, que é mais um dos 3 jogadores anunciados pelo Vasco. E o Ramon Dias, que criticou o Vasco da Gama na sua coletiva de apresentação no Corinthians. E tem mudança do dia do sorteio da Copa do Brasil. E o Coutinho não deve mais ser relacionado para o jogo contra o Atlético Goianiense nesta quarta-feira. Então vem conferir comigo mais um giro de notícias sobre o Vasco da Gama. Vamos começar esse giro de notícias sobre o Rafael Paiva. A informação que a gente tem é do GE Vasco, é que ainda como comandante interino, o treinador Rafael Paiva recebeu uma valorização financeira do Vasco. Trata-se de um bônus generoso crescido ao salário mensal do profissional, que vem de 3 vitórias seguidas com o Vasco no Brasileirão. Neste momento, não há busca por um novo treinador, mas a diretoria também entende que não é o momento ainda de efetivar o Paiva. Então, uma informação muito importante para o torcedor que quer muita efetivação do Rafael Paiva e aquela incógnita que a gente fica na nossa cabeça de quem vai ser o treinador do Vasco, se vai realmente efetivar ele. Não temos essa informação ainda, a diretoria não acha que é o momento ainda de efetivar ele. Minha opinião, eu acho que tem que sim efetivar ele. Eu acho que não tem nenhum treinador no mercado que venha realmente para fazer o Vasco jogar bola. O Rafael Paiva, se deu muito bem com o elenco. Os jogadores gostam dele. O trabalho dele dentro do Vasco está sendo sensacional. A torcida está adorando o trabalho dele. Ele que é um treinador interino, que subiu e todo momento que o Vasco precisava dele, ele estava lá e ele fazendo um ótimo trabalho no Vasco, como ele está fazendo dessa última vez. Então eu acho que ele está muito perto de ser efetivado assim como o novo treinador do Vasco. Eu não vejo nenhum treinador no momento vindo para o Vasco, não vejo nenhum treinador realmente, e eu não vejo o Vasco também tirando treinador de nenhuma equipe, a não ser de times da Série B e etc. Mas, cara, eu acho que tem que sim efetivar o Paiva. É um baita de um treinador. O Vasco que tinha aquele interessezinho no Fernando Diniz, tinha no Ramon Dias, mas aí Ramon Dias fechou com o Corinthians, Fernando Diniz tá livre no mercado ainda. Mas, cara, o Rafael Paiva é um baita de um treinador. Os jogadores adoram ele, o torcedor tá adorando o trabalho do Rafael Paiva. Então, cara, é um trabalho excepcional. A gente, tava brigando por lá pela zona de rebaixamento. E a gente agora tá brigando lá pra cima, pensando na Sul-Americana, pensando numa pré-Libertadores, numa Libertadores. Então é um trabalho excepcional em que o Álvaro Pacheco não fez esse ano e nem o Ramon Dias estava fazendo esse ano. O Ramon Dias fez um ótimo trabalho ano passado, mas esse ano a gente não pode esquecer do péssimo trabalho que ele tá fazendo no Vasco. A gente, perdeu pro Nova Iguaçu, empatou um no outro jogo, então tava sendo um desastre, perdemos de 4-0 dentro de casa pro Criciúma. Então, cara, com o Rafael Paiva o time tá organizado, os jogadores estão gostando do trabalho dele, estão apoiando. Então, cara, isso é o Pedrinho tá gostando do trabalho dele. Então não tem muito o que ele fazer mais para ele ser efetivado. Obviamente ganhar as partidas, mas isso consequentemente vai acontecer, tá bom? Então essa informação é muito importante para o torcedor que quer a efetivação do Rafael Paiva como treinador do Vasco. A outra informação é sobre o anúncio oficial do Alex Teixeira como jogador do Vasco. O Vasco que anunciou ontem a nova contratação, que é o Alex Teixeira, tá? Não é novidade para ninguém, a gente já sabia que ele iria vir junto com o Felipe Coutinho e com o Souza. Então é um ótimo jogador que, infelizmente, ele teve uma passagem bem curta aqui, que não foi tão boa, mas não podemos esquecer da turbulência que estava o Vasco naquela época. O Vasco estava na Série B, para quem não sabe, o Teixeira veio na época que o Vasco estava na Série B, então a gente não pode esquecer isso nunca. O elenco era muito limitado, então era uma turbulência lá dentro interna com a 777, era um presidente incompetente que estava na direção do clube. Então agora tá um ambiente mais de boa, um presidente que é vascaíno, que tá tentando reerguer o Vasco cada vez mais. Ele tá voltando com o Souza, com o Felipe Coutinho. Então, cara, ele tem tudo para desempenhar seu bom futebol. Então é uma baita contratação do Vasco. E não podemos esquecer de parabenizar o marketing do Vasco, que tá fazendo um baita de anúncios. Esses 3 anúncios, tanto do Souza, Felipe Coutinho, Alex Teixeira, foram baita de um anúncio espetacular, onde eles pegaram os filhos dos jogadores, e aí colocaram cartinhas e tudo mais. Então foi um baita de um anúncio do Vasco, um baita de um marketing, trabalho excepcional do marketing. A gente criticava bastante esse trabalho do marketing do Vasco,
mas tá melhorando a cada vez mais. O Vasco realmente tá melhorando, tá mudando. A gente tem que mudar realmente. O Vasco é gigante e, cara, tem que ser anúncios excepcionais de jogadores que são importantes para o clube. Então, sem dúvidas nenhuma, eu tenho certeza que o Alex Teixeira vai vir para ajudar o Vasco da Gama. E agora, vamos falar sobre o Ramon Dias. Não tenho nem que falar dele, cara. Ele deu numa coletiva que ele fez hoje de apresentação no Corinthians. Pra quem não sabe, Ramon Dias foi apresentado pelo Corinthians ontem. Então, ele falou assim, na coletiva dele: nos despediram pelo Twitter. Salvamos o Vasco de uma situação muito grave. Tivemos 3 ou 4 meses. Em nenhum momento houve comunicação do Vasco. Nem presidente, nem 777, nem tem uma chamada no meu telefone do dirigente do Vasco. Depois do que fizemos com o Vasco, em um agradecimento, nada, zero. Mas o futebol continua. Vasco nos despediu em 4 meses. Nem presidente, nem dirigente do Vasco me chamou. Não deram dinheiro do ano passado. Desde o ano passado me devem. Não pagaram nada. Então, cara, é mais uma informação de que, pô, que ingratidão que o Ramon Dias também tem do Vasco de falar tão mal do clube, onde a torcida abraçou ele todo dia a gente abraçava o Ramon Dias. Nessa época agora a gente estava pedindo desesperadamente a contratação dele, que ele voltasse. Eles queriam muito vir para o Vasco, mas aí o Vasco não quis a contratação deles. O Vasco, o Pedrinho, para quem não sabe, viu com os jogadores, conversou com os jogadores para trazer o Ramon Dias, e os jogadores não queriam. Para quem não sabe, o Ramon Dias tem essa fama de paneleiro. O Ramon Dias não usava jogadores jovens nenhum, tanto que o JP começou a entrar agora com o Álvaro Pacheco, e aí o Rafael Paiva chegou, conseguiu colocar os jogadores, os jovens, para jogar. O Ramon Dias que não colocava isso, não utilizava muito a base. Era um treinador bem paneleiro. Ele colocava o João Vitor como banco. O João Vitor diversas vezes ficava no banco e o Rojas era titular. Então é doideira isso. Mas pra mim, na minha opinião, é uma ingratidão do Ramon Dias falar tão mal do Vasco, diminuir tanto o Vasco dessa maneira que ele diminuiu a gente na coletiva. Então, cara, pô, sem palavras pra ele. A torcida abraçou o tempo inteiro ele no Vasco. A gente queria ele toda hora. A gente, pô, apoiava sempre ele. Então, cara, tanto ele, tanto o filho dele. Então, falar tão mal assim do Vasco na coletiva eu não acho maneiro. Foi ridículo. E também a gente pode tirar o lado do Vasco ali também, que era uma péssima administração. Ali ele jogou na cara realmente o que tava sendo o Vasco. Uma péssima administração, 777 uma bagunça e devendo dinheiro. Então essa era a realidade do Vasco e espero que agora mude. Tá mudando com o Pedrinho. Futuramente a gente consiga uma nova empresa para ser a dona do clube. E aí a gente consiga resolver esses problemas. E o Pedrinho tá conseguindo dando conta ali dos problemas também. Tá bom? Mas não gostei do que ele falou do Vasco. Diminuiu pra caramba o Vasco na coletiva de apresentação do Corinthians. Agora vamos falar sobre o sorteio da Copa do Brasil. A CBF confirmou o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil para quinta-feira, dia 18, às 2 horas da tarde. Eu trouxe no vídeo de ontem falando que o sorteio da Copa do Brasil seria hoje, nesta terça-feira, mas acabou mudando. O sorteio dos confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil, que seria nesta terça-feira, foi a informação que eu trouxe, não vai mais acontecer. Em comunicado oficial, a CBF informou que houve mudança na data do evento, que será realizada na próxima quinta-feira, dia 18 de julho. E aí, torcedor do Vasco? Quem você acha que o Vasco vai jogar contra nas oitavas e quem você quer que o Vasco enfrente nessas oitavas de final? Cara, tem uns times ali que a gente pode pegar, que a gente, pode ganhar ali. Não fácil, obviamente, mas, em comparação com os outros, são os times inferiores, estão jogando Série B, como o Goiás, que está ali também. Então, são times que é inferior, obviamente, ao Vasco, estão jogando a Série B. Se a gente enfrentasse um Goiás nessas oitavas, seria uma boa, seria muito maneiro. E a gente, querendo ou não, seria um adversário mais fácil do que a gente enfrentar, por exemplo, um Palmeiras, um Botafogo e etc. E é uma competição muito importante para qualquer clube do Brasil. É uma competição que dá muito dinheiro, a premiação é muito alta. E a cada passo que você dá na competição, passando das oitavas para as quartas, você ganha uma quantia financeira muito boa,
que ajuda qualquer clube do Brasil a pagar seu dia a dia, suas contas, seu salário dos jogadores, dos funcionários e tudo mais. Então ajuda sempre essa quantia. A Copa do Brasil, que é a competição que dá mais dinheiro na América do Sul, se eu não me engano. Acho que dá mais dinheiro do que até a Libertadores. Então é uma competição muito importante para qualquer clube do Brasil. E o Vasco, a gente tá com essa esperança aqui, lá no fundo do peito, nessa esperança de que o Vasco possa ganhar essa Copa do Brasil desse ano. A gente colocou isso na nossa cabeça e ninguém vai tirar isso. Ao não ser que o Vasco seja eliminado alguma fase aí. Mas tomara que não, que a gente consiga esse título da Copa do Brasil. Com esses novos reforços chegando, vai melhorar cada vez mais o nosso elenco. Nossa torcida tá motivada, então falta de apoio não vai faltar. Então só depende realmente dos jogadores quererem dar esse título pra gente. Ia ser um ano magnífico, ia ser um ano fantástico, com o anúncio de Felipe Coutinho, da volta do seu maior cria da base nos últimos tempos. E ele chegando, ganhando uma Copa do Brasil, com um Verratti ali, que é um baita de um capitão, que merece realmente um título, com o Paê ali, cara, ia ser fantástico, ia ser um ano espetacular para a torcida do Vasco. E agora a informação é sobre o Coutinho. Eu trouxe a informação para vocês que o Coutinho podia estrear contra o Atlético Goianiense, mas isso não vai mais acontecer, provavelmente. O Coutinho não deve ser relacionado para o jogo contra o Atlético Goianiense. O Vasco adota cautela e entende que deve preservar o jogador, visto que a sua última partida foi há quase 2 meses. Coutinho começou a treinar com um grupo na quinta-feira passada, onde trabalhou mais a parte física. Inclusive, nesta segunda-feira, o Meia não participou do momento final da atividade, quando o técnico Rafael Paiva dividiu os times no CT Moacir Barbosa. Essa informação é da Emanuele do Tébaro, do GE, da Globo Esporte. Então é uma informação muito importante que provavelmente não deve ser nem ser relacionado o Coutinho. E com isso, o Alex Teixeira e o Souza também não. Mas provável que o próximo jogo do Atlético Goianiense, que é o Galo, a gente tenha o Coutinho ali pelo menos no banco, junto com o Souza, Alex Teixeira, todo mundo ali. Entendeu? Então nessa partida contra o Atlético Goianiense, realmente o Coutinho não vai estrear contra eles. Eu queria muito que a estreia do Coutinho fosse em São Januário, ou o Vasco conseguisse colocar o jogo no Maracanã, que ia ser uma festa absurda, esgotar os ingressos rapidamente, tenho certeza absoluta disso. Mas vamos ver que dia que vai ser a estreia. O Coutinho que estava 2 meses sem entrar em campo, por conta desses problemas que estava tendo na Arábia, com documento e tal, e aí ele não estava mais atuando, então ele estava quase 2 meses parado. Então voltar assim do nada, com poucos treinos com a equipe, voltar assim do nada, vai estar preservando um pouquinho o jogador para voltar no momento certo, não acontecer nada, nenhuma lesão que tire ele do ano. Então, cara, é muito bom preservar antes e ver como está o desempenho realmente dele, para poder colocar ele para estrear no momento certo. Então, galera, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês gostem. Cara, eu agradeço cada vez mais pelo apoio de vocês. Vocês estão me ajudando pra caramba, a gente tá crescendo cada vez mais. Então eu agradeço sempre vocês, tá bom? Tamo junto, chegamos à meta de 500 inscritos. Então muito obrigado pelo apoio. Agora vamos tentar bater 1.000 de inscritos futuramente. Vamos colocar essa meta até o final do ano, pra ver se a gente consegue bater esse 1.000 de inscritos, 1.000 inscritos no caso, tá bom? Então muito obrigado, deixa o like que é muito importante, me ajuda pra caramba. Tamo junto, é nóis, saudações vascaínas, até o próximo vídeo.